Muito bom dia para todas as senhoras e os senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião e eu começo naturalmente por apresentar as minhas desculpas por este atraso. Vamos tentar recuperar o tempo perdido. Temos na nossa primeira parte 3 audiências sobre uma mesma temática, a questão da mineração na região do Barroso. A primeira audiência será com a Associação Povo e Natureza do Barroso, através de videoconferência. Eu começo desde já por cumprimentar o Sr. representante e presidente da Associação da PNB, o Vítor Afonso, e dar aqui uma pequena explicação inicial sobre como tudo isto se vai processar. Dizer que a entidade tem um tempo de 10 minutos para poder fazer uma apresentação inicial, depois seguir-se-á uma ronda por todos os partidos, em que estão destinados cerca de 4 minutos a cada grupo parlamentar, e no caso da nossa deputada única do Partido Animais e Natureza, apenas 3 minutos. Depois haverá oportunidade para a PNB poder responder às questões que foram solicitadas ou então expressar outros assuntos que queira para complementar a intervenção inicial com um período de 8 minutos. E, portanto, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa audiência e dou de imediato a palavra ao Sr. Vítor Afonso, Presidente da Associação Povo e Natureza do Barroso, com um período aproximado de 10 minutos. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente. Muito bom dia. Pronto, bom dia a todas e a todos. Obrigado por esta oportunidade para expressar as nossas preocupações relativamente a esta questão da mineração no Barroso. E, portanto, vou ler aqui uma carta aberta que nós, a Associação, escrevemos sobre esta temática relativamente à nossa posição. Portanto, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Ambiente e Energia, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, Barroso é uma região com uma cultura ancestral preservada como poucas. As tradições culturais que remontam à cultura pré-romana ainda permanecem enraizadas nos seus habitantes, numa fusão total e em harmonia com a natureza, resultando numa região aclamada pela FAO como Património Agrícola Mundial e pela Unesco enquanto reserva da biosfera Gerês-Xurés. Detentora de uma reserva hidrológica como poucas, com bosques e florestas autóctones únicos, parte integrante do único Parque Nacional da Peneda Gerês, o Barroso constitui um dos últimos bastiões da natureza, com a maior biodiversidade do nosso país. Habitam aí várias espécies de animais e plantas ameaçadas, entre outras o corso, a cabra montese, o mexilhão de rio ou o lobo ibérico, etc. Possui atividades económicas de tradições ancestrais como a pastorícia, a pecuária, a apicultura, a lavoura, o artesanato e inúmeras atividades totalmente sustentáveis. Este modelo de sociedade rural, plenamente integrado no seu ambiente, deveria ser citado e promovido como um modelo de suficiência e resiliência a nível europeu. Numa altura em que o nosso país vive em decréscimo iminente de água e o nosso planeta vive verdadeiramente sob aviso de alto risco, fomos presenteados pelo extremo oposto do que seria expectável pelo nosso governo, não só no Barroso, mas em todo o território português com o projeto de mineração. Portugal necessita de investimento na preservação e recuperação do que ainda tem de melhor, as suas gentes e a sua cultura, que é a sua maior riqueza. A economia não pode, de todo, sobrepor-se aos valores mais importantes a preservar, a qualidade de vida, o ambiente, a biodiversidade. No Barroso, entende-se haver vários impedimentos credíveis que poderão contribuir para impedir a expropriação dos terrenos e o desenvolvimento desenfreado da mineração. Quando falamos de desenvolvimento desenfreado, não são palavras ditas de uma forma leviana. Existem atualmente aproximadamente 15 projetos de minas na região do Barroso. Portanto, são fontes do website da DGEG, consultada em maio de 2022. 7 pedidos em curso e 8 contratos assinados que representam 8.500 hectares, ou seja, quase 8% da área total do Barroso.
Se adicionarmos mais 5 pedidos extintos, calcula-se que 38% da área do Barroso já foi alvo de pedidos de prospecção e exploração. Isso é de facto assustador. Se todos os projetos forem avante, isso irá transformar e desfigurar de maneira irremediável e definitiva uma das regiões mais bem conservadas em termos culturais, paisagísticos e naturais do país. O desenvolvimento desenfreado da mineração porá em causa a classificação única como património agrícola mundial pela FAO do Barroso, assim como porá em causa a imagem de qualidade e de natureza que sustentam o nosso desenvolvimento atual via a agricultura e a gastronomia de qualidade, o turismo de natureza, etc. O próprio coordenador da FAO, do dossiê CIPAM, com quem já estivemos em contacto, mostrou-se de facto muito preocupado com esta ameaça potencial. E foi-nos confirmado, inclusive, pela ADRAT, que liderou a candidatura do Barroso a esse selo, que um desenvolvimento massivo da mineração no Barroso poderá pôr em causa, pura e simplesmente, a classificação do Barroso como património agrícola mundial. Sendo que a água é um elemento essencial à vida e Portugal tem sofrido longos períodos de seca nos últimos anos, torna-se incongruentes todos estes pedidos. Na região existe uma das maiores reservas de água da Península Ibérica, a barragem do Alto Rabagão, à qual se acrescem as barragens do Alto Cabo, Paradela e Venda Nova, além de uma parte da barragem de Salamonte que abastecem várias dezenas ou até centenas de milhares de pessoas, quer na região do Alto Tâmega, quer no Vale do Cávado. Importa destacar também a existência de várias águas minerais, como a de Carvalhelhos, Bidago e Pedras Salgadas. No Rio Bessa, bem perto de Covas do Barroso, onde habita, entre outros, uma espécie de raro de mexilhão de rio que impediu, em 2009, a construção da barragem de Padroselos. O risco de contaminação das águas devido às explorações mineiras é real, quer das águas à superfície, quer dos lençóis freáticos subterrâneos. Quando se esburaca a serra, não se extraem apenas os filões de minério. As rochas encaixantes também estão lá. Estas aumentarão a acidez da água, que permitirá a diluição de metais pesados, contaminando dessa forma as águas e os solos circundantes. Os factos são teimosos e confirmam isso mesmo. Ainda recentemente, podemos assistir a um autêntico crime ambiental e de saúde pública nas minas da Borralha. A empresa Minerália realizou o ano passado trabalhos de perfuração e sondagem para mineração na brecha de Santa Helena, zona que o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia classificou em 2015 como muito poluída por metais pesados, entre eles arsênio, cádmio e chumbo. Neste enquadramento de trabalhos, observamos e denunciamos o levantamento de partículas potencialmente tóxicas, com casas de habitação a menos de 50 metros dos locais de perfuração, o transbordamento das pseudobacias de retenção, a ausência de sinalização e de vedação, mas sem efeito. Ainda mais grave, observa-se há décadas e até hoje escorrências de materiais altamente poluídos oriundos das escombreiras que são arrastados diretamente para o rio do Amiar, que deságua na albufeira da Venda Nova. É nesse preciso local que se situa a captação de águas destinada ao abastecimento público de água de dezenas de milhares de habitantes, 3 km a jusante da mina. Esta mina constitui de veras uma grave ameaça para a saúde pública e para o meio ambiente. O mesmo cenário desolador se repete na mina de Lousas, em Boticas, onde a empresa Felmica armazena materiais e resíduos em 3 áreas que não constam no plano de lavra aprovado, 2 das quais não se encontram sequer na área de concessão. Também já foram observadas várias vezes escorrências de materiais poluentes até ao rio Lousas após chuvadas fortes. Estes 2 exemplos confirmam que, mesmo hoje em dia, a mineração nunca será uma atividade inócua ou benigna para o território onde se implementa. E também salienta um outro problema, a falta de fiscalização premente. Além disso, a fiscalização das minas deveria ser realizada pela DGEG em conjunto com um técnico do ICNF para que possa ser realizada uma avaliação ambiental pertinente, o que não acontece atualmente. Para terminar, todo o processo tem contornos obscuros, havendo suspeitas de várias ilegalidades, ressalvando que mesmo que tudo tivesse sido tratado na observância restrita do cumprimento da lei, carece da legitimidade democrática consubstanciada na concordância e aceitação por parte das populações. Como sabemos, isso não se verificou.
as populações nunca foram ouvidas nem informadas sobre o projeto de destruição massiva previsto para as suas terras. Foi tudo tratado nas suas costas. Caso as minas avancem, estará aqui em causa uma flagrante violação dos direitos humanos no geral e, em particular, do artigo 66 da Constituição Portuguesa, que defende como direito fundamental o seguinte: todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Julgamos que se trata aqui de uma negação muito grave da democracia. Numa entrevista recente ao jornal O Público relativa à mineração, a senhora Ministra do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, afirmou: nada se consegue nos dias de hoje que não envolva pessoas e comunidades, e em qualquer projeto precisamos ter a aceitação da comunidade que envolve. Agora perguntamos: caso essa aceitação não exista, será que a voz do povo será ouvida e tomada em consideração? Considerando que um dos papéis do Estado é preservar os bens comuns, e em particular o nosso património natural, considerando que o Estado português assumiu o compromisso internacional de proteção legal de pelo menos 30% da superfície terrestre continental, pedimos aos ilustres deputados que promovam sim a criação de uma nova área protegida do Barroso, incluindo os concelhos de Montalegre e de Boticas, e que travem a sua destruição via o desenvolvimento insustentável e desenfreado das minas neste mesmo território. Para concluir, não queremos hipotecar o nosso futuro em prol de uma atividade destruidora e cuja visão é a muito curto prazo. Relembramos que a maioria das explorações mineiras visam elaborar, no melhor dos casos, 10 a 15 anos. Recusamos que a nossa região seja sacrificada no altar de um desenvolvimento nocivo e não concertado com a população local. Exigimos o direito de dizer não ao modelo de desenvolvimento destrutivo que nos está a ser imposto e que é incompatível com uma vida saudável, resiliente e sustentável. Se há uma região em Portugal onde é incompreensível que se queira desenvolver uma indústria tão devastadora, é o Barroso. Nunca deveríamos esquecer este provérbio índio: não herdamos a terra dos nossos pais, pedimos-la emprestada aos nossos filhos. O povo de Barroso aguarda com expectativa a posição da Comissão de Ambiente e Energia sobre esta questão tão crucial para o futuro da nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vítor Afonso. Vamos passar de imediato agora à ronda pelos partidos. Vamos começar pelo... Sr. Vítor Afonso, eu ia-lhe pedir que ligasse a sua câmara e que deixasse de estar o documento que está neste momento apresentado. Vítor Afonso, não sei se me ouviu. Bem, não ouviu. Estou a ouvi-lo, sim, senhor. Consegue ligar a sua câmara em vez de ter aqui o documento escrito? Não está a ver. Pronto, não tem problema nenhum. Se não consegue, vamos continuar. Pois, Vítor Afonso, nós ouvimos muito bem a sua explanação, mas não tivemos a felicidade de o ver a falar. Ok. Eu partilhei efetivamente o documento, mas não estou a conseguir... Deixa-me só cá ver uma coisa. Se desligar a partilha de tela, aparentemente as coisas funcionarão mais facilmente. Nós, no entretanto, vamos continuando. O Sr. Vítor Afonso vá tentando, por favor, colocar a sua imagem. E passo, sem mais delongas, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, para uma intervenção na ordem dos 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ao Sr. Vítor Afonso, Presidente da Associação, da Associação do Povo e Natureza do Barroso. De facto, o Partido Socialista agradece a explicação que aqui nos fez em relação a esta matéria. É um ponto extraordinariamente importante e perceber naquilo que é o enquadramento português na política europeia em relação a determinadas questões
nomeadamente aquilo que é a transição energética, às vezes há questões que nos deixam, e o exercício da política é mesmo ouvir as pessoas, mas em que nos imprime aqui um conflito naquilo que é uma estratégia europeia em relação à exploração de matérias críticas, como aquelas que estamos a falar, mas depois, na verdade, e depois da sua explicação, vejo-me obrigado a dizer que existe também, ou deve existir um cuidado absolutamente enorme com aquilo que é o cuidado das populações. Claramente a Associação não defende aquilo que é a exploração mineira. O senhor introduz aqui uma série de factos que é a forma como as licenças foram atribuídas, que não estão de acordo com aquilo que seria a legalidade, mas isso é uma questão que eu penso que não compete a esta Comissão analisar. Esta Comissão pretende sim perceber várias questões, ou pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu deduzi da sua explicação que vocês são totalmente contra a exploração e nem sequer existe a possibilidade de compatibilizar aquilo que é a exploração com a coabitação dessa exploração e os habitantes da região do Barroso. Isto era uma primeira pergunta que eu tinha para lhe colocar. De facto, leva aqui a uma dimensão que também deixa aquilo que é a estratégia nacional e aquilo que tem ocorrido, fora das questões da legalidade, que são importantes, mas neste momento, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, implica saber se, existindo exploração, se há ou não, ou deve haver aqui e atendendo às licenças que foram atribuídas, pretende saber se existe possibilidade de haver um olhar atento à forma como os instrumentos de mitigação, e nomeadamente o cumprimento de parâmetros como o do não significante arme em relação à exploração de determinados projetos mineiros e outros à escala europeia, perceber de que forma as instituições, caso haja exploração, como a Agência Portuguesa do Ambiente, a própria Direção-Geral de Energia e Geologia, deve fazer o cumprimento daquilo que são os parâmetros específicos, daquilo que são os instrumentos como a avaliação de impacto ambiental e, depois da avaliação de impacto ambiental, o título único, o TUA, em relação a um determinado projeto de exploração geológica, de facto percebermos se há condições para, não existindo um voltar atrás em relação àquilo que foi uma licença atribuída, não é? E eu acho que neste momento parece-me difícil que se consiga fazer um recuo em relação a essa matéria, havendo essas condições, ou não havendo essas condições de voltar atrás, perceber quais são os principais pontos que se deve manter e que a Comissão de Ambiente e Energia deve defender fundamentalmente para proteger as populações. Eu acho que esta questão é uma questão extraordinariamente importante. O senhor introduziu na sua explicação também a possibilidade de classificação, de uma classificação da região do Barroso, e eu gostava também que nos pudesse esclarecer daquilo que foi a análise que foi feita até ao momento, se é possível existir essa classificação em compatibilidade com aquilo que é o momento e a validade de determinadas autorizações ambientais para a exploração geológica. Claramente que eu também vejo na obrigação de dizer que o assunto, na forma como está a ser discutido, carece de uma análise e de um acompanhamento absolutamente rigoroso para que, se o projeto de facto avançar, não se cair nos mesmos erros que a exploração mineira teve em Portugal nos últimos anos. Eu acho que é isto que vale a pena continuarmos a estar atentos e pedir também a maior colaboração por parte das populações para proteger aquilo que é um bem natural que é absolutamente vosso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado António Alberto Machado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. As palavras do Vítor Afonso, que cumprimento e que saúdo. Estivemos há pouco tempo esta Comissão do Ambiente por sugestão do Grupo Parlamentar do PSD e, nomeadamente, pelos deputados eleitos de Vila Real, para introduzir na visita ao território as questões do lítio e o contacto com as populações. E por isso é com muito prazer que hoje ouvimos aqui o Vítor Afonso expressar o que nos vai na alma também. Eu podia dizer que subscrevo na totalidade as declarações do Vítor Afonso. Porquê?
porque é um processo que começou, a mina do Barroso é um processo que começou em 2000, depois a concessão de 2006, a mina do Romano tem uma concessão de 2019. E de lá até agora, as questões que o Vítor Afonso colocou, que são as questões do território, que são as questões que preocupam os transmontanos e os barrosões em concreto, continuam sem resposta. Ninguém deu resposta. Como disse bem o Vítor Oliveira, no debate que se procedeu há pouco tempo na Assembleia da República, foi um processo mal conduzido, em que não pode estar, e como o Vítor agora Afonso salientou até nas palavras da senhora Ministra, o Governo não pode estar de costas voltadas e os concessionários não podem estar de costas voltadas com a população, com os autarcas e com quem vive nesses territórios. E as questões que ele levantou aqui continuam sem resposta, que são as questões da biodiversidade, as questões da água, a questão do ar, a questão do ruído, a questão da qualidade de vida, a questão da interferência nas atividades agrícolas, que é fundamental, porque tem compromissos plurianuais aqueles agricultores que têm que cumprir, os compromissos agrícolas, a preservação da paisagem, considerando até a classificação como património mundial do território do Barroso, a aposta territorial relevante no turismo de natureza, a falta de fiscalização que tem vindo a ficar, que compensações é que vão ter, contrapartidas, que impacto, tudo sem resposta para essas populações. E por isso, este procedimento, como tem sido conduzido, é um procedimento que não devia ter continuidade nestes moldes. E a questão que todos aqui estamos a pôr, e o Vítor está também a pôr, é que soluções. Não há soluções, há soluções. Mesmo a questão, e permita-me ainda fazer esta ressalva, mesmo a questão do investimento, que muitas vezes é abanado como uma bandeira de promoção, é uma falsa questão. Mesmo essa questão não está suficientemente estudada. Eu saliento logo ali ao lado, ele salientou as minas da Borralha, mas eu podia dar o exemplo em Guiarense, que temos linha de vista para lá, que é o exemplo de Minas de Jales. No início dos anos 90, quando as minas de Jales fecharam, houve um projeto nacional contra a pobreza para Jales. Vejam, em que resultou tanto investimento, tanta riqueza. E todas essas questões não respondidas têm que ter uma resposta. E essa resposta tem que envolver as populações. E é possível, não é possível? É. Nós tivemos agora um exemplo muito concreto, muito preciso, no mesmo território que a Comissão do Ambiente também visitou no próprio dia em que esteve a visitar as minas no Barroso, que é a criação imediata de uma comissão de acompanhamento. É fundamental que imediatamente se constitua uma comissão de acompanhamento séria, com todas as partes, em que está representada a IAPA, em que está representado o Ministério da Agricultura, em que está representado a Cultura, em que está representado a RH, em que todas as entidades e também, obrigatoriamente, as câmaras municipais de Boticas de Montalegre, as associações representativas das populações e ainda um elemento da comunidade intermunicipal, porque os impactos não ficam no sítio. As águas continuam a correr e os impactos podem ser territoriais. Por isso, é tão simples criar-se de imediato, e o grupo parlamentar do PSD vai fazer essa proposta, uma comissão de acompanhamento que, em conjunto, acompanhem, partilhem informação com o envolvimento das universidades do Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro, para que, a exemplo de outros projetos do território que foram concluídos recentemente, possa avançar com a participação de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer que excedeu em cerca de 1 minuto e, naturalmente, que esse minuto adicional será colocado à disposição também de todos os outros grupos parlamentares. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, em nome do Partido Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Também cumprimento o Sr. Vítor Afonso, em representação da Associação Povo e Natureza de Barroso. E o Chega agradece a vossa presença, reconhecemos a importância da vossa missão na defesa da região de Barroso
E entrando diretamente na temática que hoje aqui tratamos, o grupo do Chega é essencial, para o grupo do Chega é essencial, que se aborda a questão da mineração em Covas de Barroso com clareza, equilíbrio e objetividade. Defendemos que o desenvolvimento económico e a preservação ecológica não são incompatíveis, mas devem ser geridos com responsabilidade, transparência e respeito pelas populações locais. Em relação à transparência e participação das populações, é verdade que falta transparência neste processo e é preocupante. As populações de Covas de Barroso têm direito a serem ouvidas e informadas de forma clara e completa. Nenhum projeto de exploração pode avançar à margem dos cidadãos, que são diretamente os afetados. No entanto, o bloqueio total ao diálogo e à exploração também não serve os interesses da região nem do país. Desta forma, pergunto, a Associação está disponível para um diálogo construtivo com os promotores do projeto e com as autoridades competentes? Que informações específicas consideram que ainda estão em falta para poderem avaliar o projeto de forma justa e objetiva? Assim, no que toca a benefícios e medidas de compensação, a mineração de lítio representa uma oportunidade estratégica para Portugal. Não podemos ignorar o potencial económico e a importância deste recurso para a famosa transição energética e para a redução da dependência externa. No entanto, esta exploração deve trazer benefícios claros e tangíveis para a região. Desta forma, exigimos que os promotores assegurem monitorização contínua e independente dos impactos ambientais, especialmente da qualidade da água e dos solos, planos concretos de recuperação ambiental das áreas exploradas após o término da atividade, investimentos reais na região, garantindo emprego, melhoria das infraestruturas e compensações justas para as comunidades locais. Ora, então pergunto, quais são, na visão da Associação, as compensações mínimas aceitáveis para que a mineração possa coexistir com o modo de vida das populações locais? Importa ressalvar que, obviamente, reconhecemos o valor ambiental e cultural do Barroso, classificado, como bem disseram, de património agrícola mundial pela FAO e como reserva da biosfera. Este património merece ser protegido. Contudo, proteger não significa paralisar o desenvolvimento económico ou rejeitar oportunidades por princípio. A mineração responsável, bem gerida e fiscalizada, pode coexistir com a preservação da entidade e dos recursos naturais da região. Também pergunto, consideram possível estabelecer um compromisso que permita a exploração mineira de forma responsável e equilibrada? Quais são as propostas concretas da Associação para garantir este equilíbrio? Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Chega defende uma posição clara, não devemos cair no bloqueio ideológico nem no extremismo ambiental. O desenvolvimento económico é essencial para o país, mas tem de ser feito com responsabilidade. Exigimos transparência, respeito pelas populações e uma exploração mineira que cumpra todas as normas ambientais e sociais. O diálogo e a busca de soluções equilibradas são o caminho para garantir que o futuro de Covas de Barroso seja próspero e responsável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela ordem, segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e eu quero aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas a Mariana Mortágua, dizer que é com muito agrado que vemos aqui a líder do Bloco de Esquerda, até numa matéria que eu sei que nos une a todos, esta Comissão e a Mariana. Por isso, 4 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras e senhores deputados nesta minha primeira presença na Comissão de Ambiente, pelo menos nesta legislatura, e queria abordar 2 pontos relativamente, para já, começando por cumprimentar a Associação Povo e Natureza do Barroso, o Sr. Vítor Afonso, e abordar 2 pontos relativamente a esta mina no Barroso e a outras. E os problemas são de dupla ordem. Primeiro, há um problema de método. As populações não foram ouvidas, a lei das minas passou por cima das populações e não deu garantias nenhumas ao longo deste processo. A APA
nas avaliações ambientais que têm feito, não têm um currículo, têm um cadastro de não ter sido capaz de proteger o interesse público, e isto diz respeito às minas de lítio, como diz respeito aos negócios das barragens, e temos variados exemplos disto mesmo, e o processo não foi transparente. E este é o problema de método, que acho que é aquele que acaba por unir um bocadinho todos os grupos parlamentares. Há depois um problema de fundo, que é as reservas de lítio em Portugal são desconhecidas, são mínimas face às reservas mundiais de lítio e são desconhecidas em cada um dos pontos onde querem furar para encontrar lítio. Segunda questão, o mercado do lítio está em queda. Há minas a fechar. Há minas a fechar temporariamente. A refinaria que supostamente seria construída em Portugal não vai existir. E, portanto, estamos perante um futuro de pura extração de recursos naturais sem nenhuma criação de valor acrescentado em Portugal. E este negócio de pura extração de recursos naturais tem a ironia de ser subsidiado pelo governo alemão. Ou seja, o governo alemão está a subsidiar empresas alemãs para virem a Portugal, rebentarem com os recursos naturais, paisagísticos, agrícolas, do nosso território, para explorar reservas de lítio incertas, com benefício económico incerto e que em 10, 15 anos, se houver lítio, estarão esgotadas. E Portugal serve para isto, para ser, enfim, o último reduto, o quintal onde empresas vêm aqui explorar os nossos recursos naturais. Portanto, não nos parece que faça qualquer sentido continuar com estas explorações de lítio, todas elas, não é só a do Barroso. Achamos que a viabilidade financeira, operacional, económica destes projetos é questionável e achamos também que o lítio não é o futuro da mobilidade sustentável e não é o futuro do ambiente, quer na produção de baterias, em que temos que encontrar formas de produzir baterias com recursos naturais menos escassos e poluentes que o lítio, mas também porque substituirmos todos os carros a diesel por carros elétricos não vamos resolver um problema de mobilidade nem um problema ambiental. Portanto, é uma falsa questão que se coloca. Estamos perante um modelo extrativista que usa Portugal para extrair recursos naturais sem qualquer criação de valor no nosso território e para as populações. O PSD disse aqui que subscrevia totalmente a intervenção do Sr. Vítor Afonso. Eu acho que não subscreve totalmente, porque, tanto quanto ouvido a intervenção, o que exige este movimento é a suspensão imediata da exploração de lítio. É isso que o Bloco de Esquerda defende, já apresentámos projetos no passado para essa suspensão, o PSD votou contra, tal como o PS, tal como o CDS na altura, enfim, ficamos a saber o que é que cada partido pensa sobre esta matéria. Nós vamos persistir neste argumento. Não faz qualquer sentido a exploração de lítio em Portugal. A minha pergunta para a associação é em que ponto é que estão as conversações com o Governo, com a APA, com as instituições públicas, se estão a ser ouvidos, se não estão, ou se continua a falta de transparência e de comunicação com as populações. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Deputado Alfredo Meia, para uma intervenção de cerca de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Vítor Afonso, em nome da Associação Povo e Natureza do Barroso. Eu gostava de começar por salientar e saudar a importância do trabalho que esta associação vem desenvolvendo em defesa dos interesses das populações, do ambiente, da natureza, do bem-estar e até da saúde pública. Eu gostava também de começar por salientar, desde logo, a posição de princípio do Partido Comunista Português sobre esta matéria. O PCP entende que os recursos naturais, e particularmente os recursos minerais, como é o caso, pertencem ao Estado, nos termos da Constituição são propriedade do Estado e possuem, desde logo, um interesse estratégico vital. E, por conseguinte, é do interesse nacional e de interesse público e não pode ser apropriado por interesses privados. E muito menos o Estado pode subordinar-se aos interesses particulares.
Por conseguinte, neste quadro, o que temos defendido e repetimos-lo, sobretudo quando recentemente discutimos vários projetos de resolução com vista à suspensão destes projetos de mineração, e nomeadamente um projeto do PCP, é que o Estado deve assegurar de forma sistemática a prospecção e a pesquisa, a avaliação dos recursos, a definição da estratégia nacional para a sua exploração e a decisão justa e ponderada relativamente às necessidades, à oportunidade, à dimensão e à exploração. Eu, em relação à questão da oportunidade, gostava de salientar que cabe ao Estado decidir em cada momento em função das necessidades reais, das necessidades concretas e não... Eu peço desculpa, mas perturba-me um bocadinho que falem, estejam em diálogo à minha frente. Portanto, o Estado deve decidir em função das necessidades concretas e não ao sabor da especulação nas bolsas de matérias-primas, que é, aliás, o que tem acontecido em relação a este recurso, como a muitos outros. E, portanto, essa decisão deve fundar-se numa avaliação muito rigorosa, eu diria rigorosíssima, e o superlativo não é excessivo, desde logo das condições económicas, as vantagens e as desvantagens, dos impactos ambientais, que são múltiplos, por muito que se procure compatibilizar, minimizar os efeitos, os impactos são de facto significativos em muitos casos são mesmo irreversíveis, mesmo em relação a valores que nós, aqui num discurso e numa atitude proclamatória, gostamos de dizer que defendemos. A biodiversidade, a paisagem, a proteção do ciclo da água, etc., etc., etc. A saúde pública, o bem-estar das populações, o património natural e construído, etc. Ora, esta subordinação a um real interesse público implica, além do envolvimento dos organismos do Estado competentes, um envolvimento ativo e participativo dos órgãos das autarquias locais, assembleias, juntas de freguesia, assembleias municipais, câmaras municipais, mas também das suas populações ouvidas diretamente e também através das suas organizações representativas. E assim implica, finalmente, uma intervenção pública em todo o ciclo e em síntese, da prospecção, pesquisa, avaliação, decisão de explorar e mesmo a exploração e, por que não, a própria comercialização em todo o ciclo dos recursos minerais. E isto implica, em todas estas fases, uma decisão independente que só o Estado pode assegurar, o Estado, os entes públicos, incluindo as autarquias. Por conseguinte, o PCP, o que tem defendido e continua a defender é a reavaliação de tudo o que está em causa e, por conseguinte, a suspensão destes processos. Disso, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda pelos partidos e agora segue-se uma intervenção final por parte da entidade, de cerca de 8 minutos, e, portanto, neste momento em que já vemos o Vítor Afonso do outro lado, com a imagem, eu dou a palavra para ter aqui uma resposta final às questões que foram lançadas, para todos sairmos daqui com um bocadinho mais de clareza. Faz favor, Vítor Afonso, até 8 minutos. Tem a palavra. Ok, muito obrigado. Pronto, vou tentar ser sintético e tentar responder por alto às questões que me foram colocadas. Pronto, nós não nos consideramos como extremistas. Extremistas são os projetos de destruição que nos querem impor. Portanto, temos que pôr as coisas e o contexto no sentido correto, acho eu. Portanto, neste momento, a nossa posição enquanto associação ambiental não é tentar encontrar compromissos, porque, pronto, eu acho que certos deputados referem-se nomeadamente ao green mining, que é uma mera tentativa de convencer as populações que tudo vai ser feito considerando os impactos ambientais e minimizando os impactos ambientais, mas bem sabemos que green mining
não existe, a mineração verde não existe. Qualquer tipo de mineração vai ter impactos brutais sobre o ambiente. Portanto, basta ver as minas que existem atualmente, porque dizem que hoje em dia as minas são diferentes em relação às minas de antigamente, isso é um de facto, mas os impactos vão continuar e vão continuar significativos. Quando estamos a falar de crateras de 800 metros de diâmetro ou mais, queiramos ou não queiramos, os impactos sobre o ambiente e as populações locais adjacentes são muito significativos e assustadores. Portanto, para nós, quem é extremista neste caso são os promotores desses projetos e quem os valida, não nós próprios. Portanto, aceitar compromissos neste momento, não, porque consideramos, como já disse, que o Barroso é das poucas regiões do nosso país ainda bem conservadas do ponto de vista ambiental, paisagístico, é das poucas regiões que se justifica realmente ser protegida em termos ambientais. Portanto, neste momento, o nosso objetivo é travar efetivamente a mineração nesta região, porque, como eu já disse, seja qual for o discurso oficial dos promotores destes projetos ou até mesmo de alguns elementos do governo ou do Estado, a mineração verde não existe. Portanto, vai sempre haver impactos muito significativos sobre o ambiente. Portanto, neste momento, o nosso objetivo é travar a todo custo estes projetos. E para isso, efetivamente, abordamos a questão da classificação do Barroso como sendo uma possibilidade de proteger a nossa região e de, portanto, promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Área protegida já existem, temos o Parque Nacional da Peneda Gerês, como já disse, em parte, 1/3 do Parque Nacional está integrado no Concelho de Montalegre, mas poderíamos, efetivamente, adjacente a esse Parque Nacional, criar novas áreas protegidas. Poderia ser, por exemplo, um Parque Natural Regional, como existem, por exemplo, o Parque Natural Regional da Serra da Estrela, onde existem populações, onde existem, efetivamente, atividades económicas, mas onde, efetivamente, é tentado promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Portanto, era isso que pretendíamos para a zona do Barroso, Concelhos de Boticas e Montalegre incluído, criando assim uma grande área protegida, uma das maiores possivelmente, aliás, a nível europeu, se integrarmos, portanto, o Parque Nacional da Peneda de Gerês, o potencial Parque do Barroso e adjacente existe também o parque do lado espanhol, que é o Parque do Xurés. Portanto, estamos a falar de uma área protegida potencialmente muito significativa e que era muito pertinente para este território, porque, como eu disse, é um território que merece e deve ser, portanto, protegido, inclusive, pelas leis. Relativamente a outros pontos, portanto, deixe-me só cá ver. Pronto, foi falado também sobre a pertinência do lítio em relação ao futuro da mobilidade. Nós concordamos totalmente com o que foi dito pela Mariana Mortágua. O lítio faz parte, já é uma tecnologia que faz parte do passado. Já existem alternativas, refiro-me nomeadamente ao sódio, portanto, o sal, basicamente. Temos muitos recursos a esse nível. Pode ser explorado portanto, com um impacto muito menor em relação à mineração do lítio. Portanto, eu diria que existindo alternativas menos poluentes, menos nocivas para o ambiente, o dever, portanto, do Estado seria de promover essas tecnologias e de pôr de lado, efetivamente, tecnologias tão nocivas para o ambiente, que é o caso da mineração do lítio. Portanto, sim, existem alternativas e concordo também para dizer que, efetivamente, substituir os carros de combustão por carros elétricos não é a única solução e não será por aí. Teremos que desenvolver massivamente também os transportes públicos, eu acho que passa por aí, e também incentivar as pessoas a viajar menos. Acho que não há muitas alternativas. Temos que consumir menos recursos minerais, menos recursos energéticos
e para emitir menos CO2. Não há muitas alternativas a isso. Portanto, é essa a nossa posição relativamente a isso também. Do resto, se há concertação com a população local e como é que estamos neste momento, se somos ouvidos ou não, nós consideramos que continuamos a não ser ouvidos, infelizmente. A verdade é que os projetos vão avançando, queiramos ou não queiramos, mesmo havendo esta mobilização desde há 5 anos atrás contra estes projetos destruidores, a verdade é que os projetos continuam a avançar. Portanto, consideramos efetivamente que não estamos a ser ouvidos pelas entidades públicas, nem pelos promotores tampouco. Portanto, é esta basicamente a nossa posição e espero ter respondido, grosso modo, a todas as perguntas. Não sei se foi bem o caso. Pronto, estou à vossa disposição. Vítor Afonso, muito obrigado. Eu creio que de forma genérica respondeu às questões que foram suscitadas. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, a sua colaboração. Foi uma audiência muito importante, em que ficou clara a posição de todos os partidos presentes, e isto permitirá agora, caso seja essa a vontade, a apresentação de iniciativas legislativas por parte dos partidos, e, portanto, agradeço-lhe muito e até breve. Muito obrigado. Obrigado eu, e espero com muita expectativa o posicionamento desta Comissão relativamente a esta questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor Afonso. Entretanto, entre nós, vamos fazer aqui uma pequena pausa, porque teremos de imediato já uma nova audiência, que começará às 10h30. Muito obrigado.